Aí você tá analisando a placa e de repente aqui, ó, você chega num componente igual esse daqui, que ele bipa de um lado e também bipa do outro. E agora, será que é normal? Será que ele tá em curto? Será que essa trilha tá alterada ou será que ele tem algum defeito? Bom, se você também tem essa dificuldade, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te explicar qual componente deve bipar dos dois lados e como saber qual não deve bipar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje eu resolvi trazer um vídeo mostrando passo a passo sobre como saber quando o componente deve ou não deve aqui, ó, bipar dos dois lados, bacana? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de inscrever aqui, porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, quando eu comecei a consertar celular, eu tinha muita dificuldade para saber quando o componente tinha ou quando ele não tinha que bipar dos dois lados. Isso acontecia principalmente porque às vezes aqui, ó, eu pegava uma placa que estava bipando dos dois lados aqui e eu ficava na dúvida, será que tá em curto? Aí eu pegava uma outra placa aqui, ó, para comparar e na outra placa também bipava dos dois lados. Ou seja, o mesmo componente que bipava aqui, também bipava aqui. Aí eu ficava na dúvida, será que no caso as duas placas estão em curto? Será que isso é normal, não tem defeito? Será que eu tenho que injetar tensão para verificar qual que é o consumo? Ou será que é um defeito no CI? E muitas vezes eu acabei perdendo serviços justamente por não saber como analisar esse tipo de defeito, por não saber qual componente tinha ou não tinha que bipar dos dois lados. E por isso hoje eu resolvi trazer um vídeo para mostrar passo a passo de uma vez por todas como você consegue saber qual componente deve e qual componente não deve bipar dos dois lados, bacana? Bom pessoal, a primeira coisa aqui, ó, que a gente pode fazer seria no caso utilizar o método de comparação. Como assim? Você vai pegar aqui uma placa, vai testar e vamos supor que aqui, ó, você encontrou, por exemplo, ó, vamos vir aqui, trouxe para cá, deixa eu deixar aqui, e vamos supor que você vem analisando aqui, ó, olha só, peguei essa placa, tranquilo, e eu vou analisar ela aqui, escala de bip, ó, peguei essa bobina aqui, ó, que bipa dos dois lados. E agora eu quero saber se está normal ou se está em curto. Então eu pego aqui ó, uma outra placa, bacana, uma outra placa, coloco aqui e eu vou analisar também. E na minha outra placa, eu noto que não bipa. Olha só, não bipa. E agora, será que é curto? Pessoal, só tem um probleminha nesse método aqui. Muitas vezes quando a gente compara assim, acaba que dá uma diferença mínima e por isso às vezes a gente acaba caindo e injetando tensão numa placa que não tem defeito. Renan, mas você falou que a gente pode utilizar o método de comparação. Pessoal, a gente até pode utilizar aqui, ó, o método de comparação, mas a gente não vai utilizar na escala de bip. A gente vai utilizar na escala de condução reversa. Olha só. Escala de condução reversa. Por quê? Porque daí a gente não vai comparar o bip, a gente vai comparar o valor. A gente vai vir aqui ó, nessa bobina, e ponteira vermelha aqui ó, no aterramento e ponteira preta nela. E o valor que eu tenho é de 59. Agora eu vou pegar ó, essa outra placa aqui e eu vou comparar o valor. Vamos lá. O valor aqui ó, é de 316. Agora sim eu considero que aqui eu tenho um defeito. Por quê? Porque a diferença de valor ela é muito grande. Entretanto, pessoal, tem alguns multímetros que vamos supor que o seu multímetro ele bipa abaixo de 100. E no caso acima de 100 ele não bipa. Aí vamos supor que você pegou duas placas. Vamos lá, duas placas. Em uma placa, o componente aqui ó, tá com valor de 97. Na outra, o componente aqui ó, tá com valor de 105. É uma diferença muito pouca, nesse caso não é uma fuga. É normal, de placa para placa vai ter alguma diferença. Entretanto aqui, ó, como o seu multímetro ele bipa abaixo de 100, em uma placa aqui ó, ele vai bipar e na outra ele não vai bipar. Por isso é importante que você não se baseie no bip nesse caso. Você vai vir aqui ó, e vai se basear no valor. Se o valor estiver bem próximo, significa que não tem defeito. Agora, se o valor estiver muito diferente, como foi o caso dessas placas aqui, ó, aí sim você encontrou uma trilha que tem um defeito, bacana? Bom, dito isso, pessoal, é claro que eu sei que nem todo mundo vai ter aqui, ó, uma placa para comparar. Por isso agora a gente vai estar aprendendo sobre como analisar com base no esquema. Ah, Renan, mas eu não sei como ler esquema. Pessoal, aqui no canal eu já liberei um curso completão de graça, ensinando passo a passo como ler e interpretar esquema elétrico. Para quem não viu, eu vou deixar o link bem aqui em cima para vocês. Corre lá assistir, bacana? Entretanto, pessoal, é extremamente importante que vocês entendam que se não tiver aqui ó, uma placa sucata para você comparar o valor, você vai ter que saber como ler esquema, porque se você não souber como ler esquema, não tem como saber se o componente deve ou não deve bipar dos dois lados aqui, bacana? Bom, dito isso, vamos supor ó, que a gente pegou essa placa, e essa placa, olha só, a princípio aqui ó, conectei aqui, você veio testar, e tem esse componente aqui ó, que tá bipando dos dois lados, ó. Olha só, esse bipou, e esse não. E agora, será que esse daqui é normal? Simples, pessoal, a gente vai pegar esse componente lá no esquema elétrico, vamos lá, vim aqui, vamos lá, esse componente seria esse daqui, ó, L7001. Copiei o nome, ok? Colei ele em cima, dou um Enter mais um Enter no esquema e prestem atenção, ó. Essa bobina, pessoal, ela tá ligada aqui, ó, ao aterramento bem aqui, ó. Olha só.
No caso, vamos entender de uma forma bem simples aqui como que funciona. Normalmente na placa, a gente vai ter três tipos principais de componentes. Bacana? Vou marcar aqui para que vocês consigam entender. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, a gente vai ter um capacitor. Depois a gente vai ter uma bobina. E depois a gente vai ter um resistor. Bacana? E eu vou colocar aqui mais um resistor. Então, vamos colocar aqui em cima um R de resistor. Um resistor. Mais um resistor. Uma bobina. E um capacitor ali em cima. Ok? Normalmente, o capacitor, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Ele tem aqui, ó, dois lados que são separados, bacana? Perfeito. A bobina, normalmente, ela vai ser internamente aqui, ó, um fio enrolado que vai estar ligado ao outro lado, perfeito? E o resistor, a gente pode imaginar como se ele fosse, ó, uma morsa, bem assim, ó. Ok? Perfeito, ele é uma morsa, ok? E a corrente vai passar aqui no meio, ó. Maravilha. Vamos supor que esse capacitor ele tem uma trilha ligada ao aterramento. Perfeito? Se esse capacitor tem uma trilha ligada ao aterramento e a outra trilha é uma trilha positiva, vamos colocar aqui, ó, de 1 volt. Nesse caso, pessoal, um lado não encosta no outro. Então no capacitor, um lado não encosta no outro, porque nesse meio aqui, ó, a gente tem esse vazio. Então um lado não vai encostar no outro. Logo, se o capacitor tem um lado ligado ao aterramento e o outro lado ligado a uma trilha positiva, no teste de bip, um lado vai bipar e o outro lado não vai bipar. Por quê? Porque um lado está ligado ao aterramento e o outro não, bacana? Agora vamos por aqui, ó, que seria no caso a nossa bobina. A bobina, como a gente vê, é um fio que está ligado de um lado ao outro. Ou seja, se tem um lado ligado ao aterramento, automaticamente o outro lado também está ligado ao aterramento. Por quê? Porque o lado aqui, ó, um lado dela está ligado ao outro internamente. Então se esse lado aqui, ó, está conectado a uma trilha positiva, o outro também vai estar. Agora, se esse lado aqui está ligado ao aterramento, esse lado aqui, ó, também vai estar ligado ao aterramento. Bacana? Então a bobina, se ela tiver um ladinho aqui ligado ao aterramento, ela vai bipar dos dois lados. Diferente do capacitor, que só vai bipar de um lado no caso, bacana? Agora a gente tem aqui, ó, o resistor. O resistor, pessoal, vai depender bastante da morsa. Como assim? Se a morsa estiver muito fechada, muitas vezes um lado não vai encostar no outro. Se a morsa estiver um pouquinho aberta, um lado encosta no outro. Aqui a gente pode supor, ó, que seria um caso 1K de valor. 1K. Se o resistor tem 1K, é como se essa morsa estivesse quase que fechada. Então um lado é quase como se não encostasse no outro. Então se eu tenho um lado ligado ao aterramento, um lado aqui, ó, ligado ao aterramento, o outro lado aqui ligado a uma trilha de 1 volt, um lado dele vai bipar, que é esse lado aqui, e o outro lado não vai bipar. Bacana? Isso quando o resistor tem resistência superior a 1K, se ele tiver valor maior do que 1K. Agora vamos por aqui, ó, que a gente tem esse resistor de 100 ohms, ó. 100 ohms, 100 R aqui, ó. Bacana? Nesse caso é como se a minha morsa ela tivesse bem aberta internamente. Olha só. Então aqui, ó, a minha trilha ela consegue passar livremente de um lado para o outro. Então nesse caso aqui, ó, se um lado do resistor bipar, se um lado aqui, ó, bipar, o outro lado também bipa. Por quê? Porque a resistência dele é muito baixa, é muito menor do que 1K. 1K é 1000, 100 é só 100. Então 100 é 900 vezes aqui, ó, menor do que 1000. Então nesse caso aqui é muito menor, perfeito? E por isso ele sempre vai bipar dos dois lados. Então aqui a gente sempre tem que prestar atenção no tipo de componente que está ligado ao aterramento. No meu caso aqui, ó, é uma bobina, olha só. No meu caso é uma bobina. Então pelo fato da bobina ter um lado ligado ao outro, eu sei automaticamente que neste caso aqui é normal que bipe dos dois lados. Bacana? Então é completamente comum. Entretanto, pessoal, também é bastante normal a gente pegar muitas vezes algumas trilhas, como por exemplo essa daqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui, ó, que tá bipando dos dois lados, ó. E a gente viu que o valor dela é 59 em condição reversa. Pessoal, nem sempre uma trilha que bipa, ela tá em curto. Às vezes ela bipa porque ela é uma trilha de baixa resistência. Renan, o que é uma trilha de baixa resistência? Pessoal, uma trilha de baixa resistência é uma trilha que vai ter uma tensão baixa e uma corrente bem alta, para que no caso consiga alimentar alguns circuitos específicos da placa. Entretanto, essa trilha normalmente é normal que ela bipe também dos dois lados, porque ela tem uma resistência muito baixa. Ah, Renan, mas como que eu vou saber se é uma trilha de baixa resistência ou se no caso não é normal? Pessoal, simples. A gente vai fazer dois testes aqui. Primeiro, a gente tem que vir aqui, ó, e pegar no esquema e verificar se essa pode ser uma trilha de baixa resistência. Normalmente trilhas de baixa resistência vão ter tensões inferiores a 1.1 volt. Então eu tenho que pegar essa bobina lá na placa,
e verificar se o valor de tensão dela é inferior a 1.1 volt, bacana? Vamos lá, vou vir aqui ó, na placa, vou pegar ela, L5005, essa, copiei o nome, vou colar no esquema, e olha só, a trilha de tensão dela é de 0.8 volts, então até aqui tá mais ou menos normal ela bipar dos dois lados. Por quê? Porque a tensão é menor do que 1.1 volt. E agora? Agora, pessoal, eu vou pegar a minha tensão, eu vou pegar a minha fonte no caso, desculpa, e eu vou regular com uma tensão 60% inferior à tensão dessa trilha. Então se aqui ó tá 0.8 volts, eu vou deixar mais ou menos 0.3 volts e eu vou injetar essa tensão nessa trilha. Quando eu injetar 0.3 volts, só pode ter um consumo muito baixo ou nenhum consumo. Por exemplo, 0.10, 0.5 ainda é normal. Entretanto, não pode ter um consumo maior do que isso, bacana? Então vamos lá, pessoal. A trilha tem 0.8 volts e 60% a menos seria mais ou menos aí 0.3 volts, bacana? Vou colocar aqui, ó, 0.3, maravilha. E eu vou deixar em 2 amperes ali embaixo. Ótimo. E agora a gente vai injetar essa tensão lá na nossa bobina, vamos lá? Jacaré preto da fonte no aterramento, jacaré vermelho a gente vai utilizar para injetar tensão aqui. E o consumo aqui ó, tá de 0.1, 0.2. Nesse caso aqui, pessoal, não está muito anormal não. Está bem comum, na verdade. Ó. Não está muito anormal. Vamos pegar aquela outra placa que não estava bipando, que é essa daqui. Ó. Essa daqui, ó, se eu for injetar tensão, o consumo é de 0. Então, ó, aqui, pode ser que no caso, nessa trilha aqui, ó, a gente tenha alguma falha. Se a gente virar ela aqui, ó, pode ser que no caso a nossa CPU que está desse lado, ou ela esteja desligada dessa trilha, por isso que ela está apresentando o valor mais alto, ou no caso muitas vezes pode ter um defeito no nosso PMIC também. Assim como pode ser que tenha algum outro componente nessa trilha alterando. Mas pelo consumo aqui, ó, aparentemente, a princípio a gente não tem aqui ó, uma fuga muito grande nessa trilha. Se tiver, vai ser uma fuga que não iria impedir o aparelho de ligar. Ah, Renan, mas o valor dela está muito baixo em comparação com a outra placa. De fato, pessoal, nesse caso aqui, ó, o valor dela está muito baixo em comparação com essa placa. Entretanto, tanto essa quanto essa placa, nenhuma das duas funciona. Então, nesse caso aqui, a gente ficou um pouquinho perdido para saber qual placa de fato está falando a verdade. Será que é essa? Ou será que é essa outra? E para isso agora, a gente teria aqui ó, que pegar ou uma placa do mesmo modelo e fazer a comparação, para a gente tirar a dúvida das duas aqui, ou no caso, pessoal, verificar se essa placa aqui, ó, ela passa tensão. Como assim, Renan? Não estou conseguindo entender. Pessoal, simplão de tudo. Olha só. Para fazer o teste na trilha, pelo menos nas trilhas de baixa resistência, tudo que a gente tem que fazer é vir aqui, pegar o aparelho, conectar o carregador, bacana, vou pegar aqui um carregador, e normalmente as trilhas de baixa resistência, elas já serão alimentadas assim que você conecta um carregador. A gente sabe, pessoal, que naquela trilha ali tem que passar uma tensão de 0.8 volts, então agora eu pego meu multímetro, coloco na escala de tensão, que é a escala do V com um tracinho reto, e para quem não sabe, seria no caso, essa escala bem aqui, ó, V com um tracinho reto, e você pode deixar em 20 volts aqui, bacana? Se for no caso uma trilha de baixa resistência, pode deixar em 2 volts bem aqui também, perfeito? Ponteira preta no aterramento e com a ponteira vermelha, a gente vai estar medindo para verificar se ali está passando a nossa tensão com o carregador conectado. Renan, tem que conectar a bateria? Não, pessoal, não é necessário, bacana? Então, ó, nessa trilha aqui, vou fazer uma análise rápida. E aqui eu tenho 0.6 volts, ó. Deveria ser 0.8. Olha só, deveria ser 0.8. Vamos pegar outra placa. A placa que não está bipando. Peguei aqui. E vamos comparar o valor. E ó, aqui, ó. Aqui, cadê? Me bateu com exatidão. Espera, ó, me bateu com exatidão. Então aqui automaticamente a gente já sabe, ó, que nesse caso, provavelmente a placa que tem defeito é essa daqui, ó. Porque nesse caso ela não bateu 0.8, ela bateu 0.6. Então aqui provavelmente tem uma fuga nessa trilha. E dessa forma, pessoal, a gente consegue aqui, ó, tirar a dúvida, mesmo que a gente não tenha uma terceira placa aqui, ó, para comparar o valor. É só verificar se a tensão está saindo inteira. Numa das duas aqui, normalmente vai sair um pouco menos. A que sair um pouco menos, você sabe que é a trilha que tem defeito. Bacana? Entretanto, pessoal, aqui nem sempre
quando a gente pegar, vai ser uma trilha de baixa resistência. Às vezes vai ser uma outra trilha que vai bipar dos dois lados. Renan, e se por exemplo eu peguei aqui uma trilha e ela tem 1.8 volts de tensão e ela está bipando dos dois lados? Pessoal, nesse caso não é normal. Nesse caso, essa trilha está em curto. Nenhuma trilha acima de 1.1 volt deve bipar na placa. Nenhuma trilha. Com exceção as trilhas do setor de radiofrequência. Como assim, Renan? Se a gente pegar aqui, ó, pessoal, o setor da antena do aparelho, olha só, esse setorzinho bem aqui, e vier medir, prestem atenção, vamos lá. Ó, bipando dos dois lados, aqui não, aqui também, e aqui também, ó. Ó, esses três aqui, ó. Pessoal, nem sempre isso daqui vai ser curto, nem sempre vai ser curto. Por quê? Porque às vezes vai ser comum bipar dos dois lados. Pra gente ter certeza, a gente pode pegar uma placa e comparar, ou a gente pode pegar o esquema e verificar. Vamos pegar o esquema, vamos lá. Vou vir aqui no esquema. E a gente vai verificar se essa trilha não está ligada ao aterramento de alguma forma. Deixa eu pegar aqui. Seria no caso esse, ó, o capacitor C1040. Copiei o nome dele. E olha só, prestem atenção aqui, pessoal. Bem aqui, ó, eu tenho um capacitor. E o capacitor a gente sabe que no caso ele vai ter aqui, ó, um lado que não está ligado ao outro lado. Não está ligado. A gente vai ter aqui uma bobina, ó, que a gente sabe que está ligado. E bem aqui, ó, a gente vai ter mais uma bobina que está ligada ao aterramento. Então essa bobina aqui, ó, ela está aterrando toda a trilha. Então aqui, ó, por conta justamente dessa bobina bem aqui, ó, toda a trilha está aterrada. Então é normal que esse capacitor bip, essa bobina aqui bip, e essa bobina aqui também bip. É normal que todo mundo bip porque tem uma bobina aqui, ó, que está aterrando a trilha. Se não tivesse essa bobina, aí não seria normal. Mas como tem essa bobina aqui aterrando toda a trilha, é completamente normal. Então toda vez que vocês pegarem um componente bipando dos dois lados, a primeira coisa que vocês têm que fazer, verificar qual que é o valor em condição reversa. Renan, o valor é de 50. Então tem que verificar se essa não é uma trilha de baixa resistência. Renan, verifiquei e é uma trilha de baixa resistência. E agora, como que eu faço para saber se está certo? Você pode pegar uma outra placa e comparar o valor. Nesse caso, infelizmente, vai ter que ter uma outra placa. Renan, nas duas placas deu um valor muito diferente. E agora o que eu faço? Agora você conecta esse aparelho no carregador, não precisa ter bateria conectada, e verifica qual das placas apresenta a menor tensão saindo. A Renan foi a primeira placa, então quer dizer que o defeito está na primeira placa aqui, bacana? A Renan, vim aqui, analisei e não é uma trilha de baixa resistência. E agora? Agora, se ela está apresentando um valor muito abaixo e ela tem uma tensão muito maior do que uma trilha de baixa resistência, nesse caso indica que essa trilha tem um curto ou tem algum defeito. Por exemplo, vamos supor que você pegou uma trilha de 1.8 volts, foi medir e ela te deu o valor de 30. Essa trilha, ela está em fuga. Nesse caso, você vai ter que analisar essa trilha em fuga. Por quê? Porque nesse caso ela tem um defeito. Bacana? A Renan, vim aqui, peguei uma trilha de 1.7 volts, me apresentou o valor de 100. Também está errado. Pessoal, todas as trilhas acima de 1.1 volt têm que apresentar valor maior do que 300. Todas elas, valor maior do que 300. 300, 350, 290 às vezes apresenta, quer dizer que tá normal, bacana. 500, 550 e assim por diante. Mas nunca 150, 200, 80 ou 50. Nunca. A menos que ela tenha, no caso, menos de 1.1 volts de tensão passando por ela. Porque daí ela pode ser uma trilha de baixa resistência. Mas se ela não é uma trilha de baixa resistência, quer dizer que no caso tem que apresentar valor maior do que 300. Bacana? Ah, Renan, peguei uma trilha que ela tá apresentando zero aqui o tempo todo. Nesse caso, você também tem que verificar se não tem nenhum componente ligado ao aterramento que possa estar aterrando essa trilha, porque às vezes pode acontecer, e nesse caso é completamente normal que bipe dos dois lados, como a gente já viu aqui hoje, bacana? Bom, dito isso, pessoal, espero de verdade que esse vídeo tenha ficado bem explicado, e eu espero também que ele possa vir a ajudar cada um de vocês. Agora, eu vejo cada um de vocês também no próximo vídeo, e até lá!